Com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, nós queremos nos dedicar a Ti. Espírito Santo, você tem toda a liberdade. Esse lugar pertence ao Senhor. As nossas vidas são Tuas vidas e nós queremos ouvir a Sua voz. Doce Espírito de Deus, Pai, manifesta-te em nosso meio e nos traz a revelação da Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Sabe, quando eu penso sobre, o Rema, ele tem 24 matérias. Uma dessas matérias é essa matéria chamada vida de prosperidade. Mas é impressionante como o crente muitas vezes tem medo dessa palavra, prosperidade. Porque a gente linka prosperidade com dinheiro. Falou prosperidade, mas a minha pergunta é: prosperidade te levanta ou te joga para baixo? Não, vou perguntar de novo, você está comigo? Vou perguntar de novo. Prosperidade, quando se fala de prosperidade, isso levanta você ou te joga para baixo? Levanta. Então isso não pode ser do diabo, né? Porque o diabo só quer jogar você para baixo. Sim ou não, gente? Amém. Se prosperidade é algo do diabo, então o negócio está errado, porque o diabo ele só quer jogar a gente para baixo e prosperidade só quer jogar a gente para cima. Amém. Então prosperidade tem tudo a ver com o caráter do nosso Deus. Amém. Porque quando Deus nos viu mortos em delitos e pecados, o anseio dele era levantar a gente de novo, colocar a gente no lugar que a gente do qual a gente não deveria ter saído, aquela posição gloriosa para a qual nós nascemos. Porque quando Deus criou o homem, quando Deus estabeleceu o homem, Ele viu o homem como um rei. Amém. Aleluia! Quando Deus estabeleceu o homem, quando Ele criou o homem, Ele olhou para o homem, mas antes de olhar o homem, Ele se viu. Ele diz: vamos fazer o homem como nós. Não, gente, vocês não estão aqui não. Cara, mas o que isso tem a ver com vida de prosperidade? Tudo a ver. Porque o que significa prosperidade? Eu acho interessante que a palavra no hebraico, sabe a conotação que ela tem? Eu acho fantástico. Prosperidade no hebraico significa... Jesus Cristo, vou pular aqui de alegria. Sabe, quando eu penso na realidade do que a palavra de Deus pode fazer, e aquilo que Deus estabeleceu, é demais, gente. Pelo amor de Deus. Quantos gostam de aventura? É isso que a palavra prosperidade significa no hebraico. Ter uma aventura próspera. Aleluia! Gostei já tô. Então, quando Deus proveu prosperidade para o homem, o que ele estava pensando era uma aventura. Ei, eu quero que meu filho passe uma aventura próspera. A mesma palavra no grego significa ter uma jornada próspera. Amém, Jesus. Quando Deus estabeleceu a vida de prosperidade, preste atenção, a matéria chama-se vida de prosperidade. Porque não está se referindo simplesmente a dinheiro. Preste atenção, dinheiro é só uma consequência da vida. O que a palavra está dizendo é que o que Deus estabeleceu para nós é uma vida por completo. Quando Deus vê o homem, Ele vê espírito, Ele vê alma e Ele vê corpo totalmente plenos. Esse é o desejo de Deus, nos apresentar diante de Deus totalmente plenos. Aleluia! E isso significa ser próspero. Então, 1 João, do capítulo 1, o verso de número 2, se você quiser abrir, e a gente vai partir daí, para a gente entender um pouco do que é uma vida de prosperidade. Aleluia. Na verdade não é 1 João não, viu gente? É 3 João, desculpa. 3 João é o único capítulo que existe, então vai para o versículo 2. Você está aí com a Bíblia? Olha o que está escrito. João está escrevendo e ele vai dizer: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem
em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha que coisa fantástica. Porque quando eu olho o texto, ou quando eu olho o versículo, eu vou entender a primeira coisa, é que João, ele está desejando algo. Ele deseja que esse homem, para que ele está escrevendo, que esse homem ele tenha uma jornada, uma vida, um rumo, ou um caminho que ele vai trilhar, próspero, abençoado, suprido. Ele disse: eu quero que você vá bem, eu quero que você vá bem, mas não tem como eu ir bem se eu não tiver saúde. Amém. Não há como eu ir bem se eu não tenho dinheiro. Não há como eu ir bem se eu não tenho paz. Não há como eu ir bem se eu tenho medo. Preste atenção, a vida de prosperidade, ela inclui tudo isso. Tudo que está faltando, se está faltando, é porque você não está vivendo a plenitude. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser pleno. Mas eu aprendo algo profundo aqui. Só existe um meio, um caminho para que eu seja pleno em prosperidade. E Ele vai dizer: tudo começa dentro de você. Amém. Aleluia. E eu sempre, quando eu falo, ou quando eu penso sobre vida de prosperidade, eu sempre me lembro, há uns 17, 20 anos atrás, a primeira vez que a Marta Suplicy, você conhece Marta Suplicy? Se você não conhece, tudo bem, não tem problema, mas ouve. Ela se candidatou e ela foi prefeita de São Paulo. E ela foi a primeira vez, há uns 17 ou 20 anos atrás, a primeira vez ela governou a cidade de São Paulo. E ela teve uma ideia, olha que ideia fantástica. Ela teve uma ideia, e a ideia foi top de linda. Ela construiu prédios, pequenos apartamentos. E ela foi e tirou as pessoas da favela, de algumas favelas de São Paulo, e colocou naqueles prédios. Isso é bom ou não? Sim. Gente, vocês estão aqui? Amém. É a ideia dela. Ela construiu aqueles prédios, ela tirou as pessoas da favela e colocou lá. Mas um ano depois, quando você passava naqueles apartamentos, você olhava lá e você dizia: é uma favela. Preste atenção. Ela deu aqueles apartamentos um ano. O apartamento devia estar perfeito, belo, bem pintado, lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso. Mas quando você passava lá, você olhava e dizia: é uma favela. Por quê? Porque prosperidade não tem a ver com o que você tem, mas tem tudo a ver com quem você é. Amém, Jesus. Ela tirou a aparência de pobreza daquele povo, mas não tirou a pobreza daquele povo. Verdade. Aleluia. Presta atenção, você nunca vai ser próspero se não for você próspero por dentro primeiro. Prosperidade não é algo que você vê, é algo que você é. Amém, Jesus. Aleluia. Não, você não entendeu? Sabe, as pessoas, elas têm uma ideia de religião, e eu gosto de religiosidade e espiritualidade. Qual é a diferença de religioso para um espiritual? A diferença é: o religioso, tudo está certo por fora. Jesus disse: ei, fariseus, vocês são belos, vocês parecem sepulcros caiados por dentro. Você já viu um sepulcro caiado? Você sabe o que é quando Jesus diz sepulcro caiado? Sabe o que é? É quando você vai no cemitério, você já viu aqueles túmulos adornados de rico. É lindo, é maravilhoso. Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, vocês são tão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos. Isso é ser religioso, é quando tudo tem aparência, tudo é bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos de mortos. E o que é ser espiritual, Ricardo? É quando tudo está certo por dentro, ainda que não esteja certo por fora. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo: amado, eu quero que você vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. Como? Assim como bem vai a tua alma. Presta atenção, a alma ou o interior é algo que está agora determinando, sabe, a bênção externa. O que me faz pensar uma coisa:
pode ser próspero se não for primeiro próspero por dentro. Mas a segunda coisa melhor ainda é: ninguém pode ser próspero totalmente se ele não for crente. Ricardo, mas o Bill Gates, ele é bilionário. Mas eu vou dizer, ele não é próspero totalmente. Quantos milionários depressivos, ansiosos, com medo, angustiados? Tem tudo, tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem vida. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Aleluia! Irmãos, se prosperidade é algo interior, então só o crente pode ser plenamente próspero. Mas ser crente significa que você vai ser próspero? Não. Mas significa que você já está com um passo na frente de todo mundo. Amém, Jesus. Porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era errado, tudo que era pecado, tudo que era falho na nossa vida passou. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu recebi a Jesus, então pronto, ali se inicia o processo de prosperidade. Aleluia. Quando você nasceu de novo, quando eu e você nos tornamos cristãos, filhos de Deus, a vida de prosperidade começou. Amém, Jesus. Mas existe um problema, porque preste atenção, toda a vida interna ela precisa ir para fora, mas existe um meio de ir para fora. Quando eu penso nisso, eu lembro do Éden. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus criou a terra e no meio da terra Deus fez um jardim precioso, aleluia, chamado Éden, que significa a porta dos céus, lugar de provisão. Aleluia. Era onde o homem tinha tudo. O homem tinha tudo no Éden, tudo estava ao seu dispor. Ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha vida, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha abundância, ele podia escolher, ele podia fazer o que ele quiser, ele podia brincar, pular, tudo estava livre, ele tinha tudo que ele precisava. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que o Éden conseguia mandar as suas bênçãos dele para fora. Como? Existiam 4 rios naquele Éden. Aleluia. E os rios levam o que? A vida. A vida daquela terra ia tocar toda a nação, ia tocar todos os povos. Aleluia. Presta atenção. Existe um Éden em nós. Amém, Jesus. Aleluia. Eu gosto da música quando a música fala: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Aleluia. Presta atenção, o homem foi criado para o Éden, mas o homem saiu do Éden, pecou, errou, e agora Deus vai e coloca o Éden de novo dentro do homem, em Cristo. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, o Éden está dentro de nós, mas precisa de um rio para fazer com que o Éden de dentro vá para fora. Qual é o rio? Chama-se alma. A alma, ele disse: eu quero que você tenha uma jornada próspera, eu quero que você tenha saúde. Como? Assim como a sua alma. A alma é o meio do Éden sair para fora. Aleluia. Aleluia. Se você, irmãos, crer errado, a sua vida vai ser errada. Se você não pensa corretamente, você não vive corretamente. Ricardo, por que o crente vive na miséria? Crentes na labuta, está difícil, está ruim, está péssimo, as coisas não vão para frente, as coisas não dão certo. Irmãos, o problema, irmãos, não é o ambiente, não é o que está fora, porque Adão estava no Éden e ele errou. Jesus no deserto acertou. O problema não é o local, o problema é o que está dentro de você. É o que está dentro que vai determinar quem você vai ser. Aleluia. Prosperidade não tem nada a ver com o que você tem, mas tem tudo a ver com o que você é. Vida de prosperidade significa estar em Deus, irmãos, porque quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Isso significa
que o Éden entrou dentro de você, mas agora você quer viver a plenitude dessa vida. Como? Só tem um jeito: renovando sua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não vos conformeis com este século, não pense como esse mundo. Se o mundo está dizendo que está difícil, não dá, não vai, não consigo, irmãos, a Bíblia não nos diz assim, aleluia. Ele diz: pare de pensar como o mundo pensa, não se conforme com este mundo, transforme a sua mente, pense como a palavra diz, fale o que a palavra diz, ande na palavra, pense a palavra, vive a palavra. Por quê? Porque, irmãos, porque aí você vai experimentar. Glória a Deus. Não, você não entendeu. O que nós queremos como filhos, irmãos? Experimentar. Aleluia. Quem não quer experimentar daquilo que Deus tem, irmãos? Quem não quer experimentar do poder, da vida, da glória, da unção, da autoridade? Quem não quer gozar da vida do Pai, irmãos? Quem não quer? Todo mundo quer. Só tem um jeito, irmãos. E Paulo está dizendo: não se conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Ei, quem te transforma é você. Ele diz: transforme-se, se transforme, pense como a palavra. Ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Você quer viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus? Então renove a sua mente, pense como a palavra. Amém, Jesus. Aleluia. E cara, como é isso? Você tem que aprender a ter domínio próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu me casei há 5 anos atrás, eu e a Eliane ganhávamos muito menos. Meu salário era R$800, eu acho, quando eu trabalhava lá na papelaria. E isso era antes de casar. Mas eu não lembro direito. Mas quando a gente casou, a gente tinha X de salário. Presta atenção. Só que nós tínhamos casa, tínhamos 2 carros, tínhamos uma vida boa. Hoje, 5 anos depois, presta atenção, nós temos um salário maior, mas a vida continua a mesma. Hoje nós temos 2 carros, só que são 2 carros melhores. Nós temos uma casa, mas antes quando eu tinha menos, eu tinha as mesmas coisas. O que eu quero dizer? O cristão, ele só é próspero quando ele entende quem ele é. Por exemplo, Ricardo, é possível ser próspero com um salário mínimo? Mas o problema é como você se vê diante do salário mínimo. Por exemplo, esse é o meu pensamento. Eu penso assim: se eu ganho R$1.000, esse é o meu pensamento. Isso é o que eu trago para mim. Se eu ganho R$1.000, na minha cabeça, eu só ganho 800. Por quê? Porque 10% é dízimo. E os outros é lucro. Então eu aprendi a viver com R$800. É assim que eu aprendo a viver. Mas se você ganha 1.000 e gasta 1.200, você vai viver na miséria. Aleluia. E eu lembro uma coisa que minha mãe dizia, e eu guardo no meu coração, e ela dizia: a única coisa que você tem na vida, meu filho, é o seu nome. E é verdade, irmão. Se você não tiver nome, você não tem nada. Você não abre conta, você não faz nada, você não tem nome. Mas é tão interessante. Talvez você ganhe R$1.500. Vamos supor, ganhe 1.500. Aí você vive, torna tudo 1.500. Só que agora você quer um carro de 500. Então você já não tem mais 1.500. Você só tem 1.000. Você só vai ser próspero no dia que você aprender a viver com o que você tem. Cara, mas eu tenho muito. E se hoje, Deus me livre, guarda, eu perco meu emprego, a Ariane perde o emprego dela, e a gente fica sem nada? Aí a gente vai empobrecer? A gente não vai viver prosperidade? Não. Quantas vezes coisas chegaram até nós, nos apertando, e é o que a gente fazia? A gente mudava o nosso hábito.
Se a gente gastava X, a gente para de gastar X. O problema do crente é que ele quer algo, mas ele não sabe dar tempo às coisas. Quando está tudo bem, ele gasta horrores, mas aí se está tudo mal, ele quer continuar gastando horrores. Por quê? Porque, irmão, nós pensamos que prosperidade é de acordo com aquilo que está fora, mas prosperidade não tem nada a ver com o que está fora, tem tudo a ver com o que está dentro de nós. Amém. Se você não tem domínio próprio, você não pode prosperar. Aleluia. Eita glória. Sabe, nós precisamos colocar a palavra na mente. Aleluia. Deuteronômio 29:9 diz: guardai, pois, as palavras desta aliança, cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, se eu ouço a palavra de Deus, e eu guardo a palavra dentro do meu coração, e eu cumpro o que a palavra de Deus diz, então eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Veja, não é em algumas coisas, é em tudo. Deus quer que eu e você prosperemos em tudo. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena em tudo. Aleluia. Amém, Jesus. Deus quer que o homem, porque quando Deus ele estabeleceu a igreja, ele estabeleceu a igreja para ser um luzeiro. Foi isso que ele estabeleceu com Israel. Ele queria que Israel fosse um povo desejado. E eu acho interessante, esses dias eu estava ouvindo o depoimento do ministro de Israel. Eu não sei se você viu. Cara, mas é fantástico ele falar da história de Israel, o que aconteceu, mano. Poderoso. Há 60 anos atrás eles não tinham nada. Ganharam uma terra no deserto. E dentro dessa terra no deserto, eles estavam cercados de inimigos. Até hoje eles estão. Todas as nações queriam destruir Israel. Israel dentro do deserto. 50 pessoas formando o Estado de Israel. E ele falou, há 60 anos atrás. Eles eram, gente, pelo amor de Deus, pensa comigo aí. Eles eram 50 pessoas que foram colocadas dentro daquela terra de Israel lá. No deserto, 50 pessoas. E naquele dia que eles foram colocados lá, a Arábia Saudita e outros países que estavam ao redor travaram guerra com Israel. Imagina, irmão, um monte de gente travando uma guerra com 50 pessoas. Chama a guerra de 6 dias. Em 6 dias eles venceram a batalha. Não, gente, vocês não entenderam. Vocês não entendem? 50 pessoas contra vários países, irmãos. E eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham, irmão, era aquela terra árida. Eles não tinham água, não tinham nada. Como é que eles venceram uma guerra em 6 dias? Ah, meu irmão, só pode ser Deus, né? Hoje, quem eles são? 60 anos depois, eles têm o maior armamento bélico do mundo. São o país de primeiro mundo. Aleluia. De lá saem as maiores tecnologias do mundo. Os maiores cientistas do mundo ganham um prêmio Nobel todo dia. Por que, irmãos? Porque existe um Deus que nos prospera. Amém, Jesus. Não, você não ouviu, eu vou dizer, existe um Deus que nos prospera. Amém. E eles estão debaixo de uma aliança inferior. Aleluia. Não, pelo amor de Deus. Eles, esse povo que eu estou falando, Israel, esse povo glorioso que tem vivido o sobrenatural, estão debaixo de uma aliança inferior. E estão vivendo o sobrenatural, prosperando em tudo. Por quê? Porque estão guardando a palavra. E as pessoas têm criticado Israel. Não, Israel esqueceu. E o ministro falou, não, nós não nos esquecemos. Nós estamos cumprindo, nós estamos praticando, nós estamos meditando, nós estamos falando a palavra, andando na palavra. Nós sabemos quem é o Deus de Israel. Aleluia! Sabe, nós estamos numa aliança superior, irmãos. Muito além do que eu posso pensar ou imaginar. É o tipo de aliança, ele diz, guarda essa aliança, pratique essa aliança. Então em tudo que você fizer, você prosperará. Amém. Não, gente, pelo amor de Deus. Josué 1:8, Deus disse, ei, aleluia, não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer o que nela está escrito. E então farás prosperar o teu caminho. Amém. Serás bem-sucedido em tudo. Porque o crente, irmãos, ele é como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, cujo no tempo determinado ele dá o seu fruto. Aleluia.
estamos num jardim, irmãos, e esse jardim dá frutos. Estamos sendo regados pelo Espírito, estamos sendo nutridos pelo Espírito. Há um poder de Deus em mim, em você, irmão. Nós nascemos para prosperar. Você não nasceu para ser um miserável, você não nasceu para ser um qualquer, você nasceu para ser, sabe, luz para o mundo. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: eu quero esse Deus, eu quero que Ele tem, aleluia. Porque o que nós temos, irmãos, diga vida. Nós temos a vida de Deus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, quando Davi está partindo dessa vida para outra, ele vai dar um conselho para o seu filho Salomão. Sabe o que ele diz para Salomão? Salomão, guarda a ordenança do Senhor teu Deus. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Amém. Amém, Jesus. E onde quer que fores. A bênção de Deus, irmãos, a provisão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é só para prosperar você em todas as coisas, ou em tudo que você tocar, mas é onde você estiver. Amém, Jesus. Ricardo, então tem como eu prosperar? Tem como eu prosperar sendo faxineiro? Irmãos, não é só com o que você faz, mas é onde você estiver. Aleluia. Tem faxineiro, irmão, tem faxineiro mais próspero do que bancário. Eu estou te falando, eu trabalho em banco, eu sei, porque os clientes vão lá, eu conheço a vida deles. Gente que você não dá nada, você olha e você acha uma miséria, mas você vai olhar a conta dele, está lotada de dinheiro. Por quê? Porque sabe administrar. Aleluia. Porque sabe governar. Porque tem controle. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Não, eu quero um carro. Eu vou comprar daqui tantos anos. E começa a se trabalhar para comprar. Mas o desesperado fala: eu quero um carro. Aí vai lá, o que ele faz? Compra o carro. Se endivida todo, se laça todinho, depois fica escondendo o carro aí nas casas dos outros. Por quê? Porque o banco está lá querendo tomar o carro. Aleluia. Irmão, nós não fomos feitos para viver em miséria, mendigando. Nós fomos feitos para reinar. Amém, Jesus. Mas para reinar você tem que ter consciência. Você tem que ter uma mentalidade saudável, sarada. Você tem que pensar. Jesus disse: você não pode construir algo sem antes você planejar se você vai dar conta de construir. Quando as pessoas começam a fazer coisas, irmãos, e param no meio do caminho. Tem gente que começa a obra fica lá anos e anos. Começou e não terminou, que coisa horrível. Por quê? Porque não tinha condições, não planejou. Jesus disse: planeje. Aleluia. Então a primeira coisa, você tem que entender: a vida de Deus, a vida de prosperidade, ela começa dentro de você. A segunda coisa para você viver uma vida de prosperidade é colocar a palavra dentro da sua mente. Pense a palavra, fale a palavra. Aleluia. Você precisa meditar na palavra. Por quê? Porque a palavra vai dizer quem você é. Você não é um mendigo, você não é um pobre. Aleluia. Para de dizer que você é pobre. Para de dizer que você não tem. Para de dizer que você não pode. Diga o que você tem. Aleluia. O que você tem? Você tem o que a Bíblia diz. Aleluia. Aleluia. Para de dizer as mentiras do diabo. Para de dizer o que os seus olhos estão vendo. Diga o que a palavra vê. Amém, Jesus. Aleluia. Diga que você tem. Diga que você pode. Diga que você vai conseguir. Diga que você vai. Diga. Fale a palavra, irmãos. Mas para você falar isso, ela tem que estar dentro de você. Amém. Não há como, irmãos, ser próspero se eu não entender que começa de dentro. E se eu não entender que eu tenho que colocar algo para dentro. Aleluia. Comece dentro, mas também é baseado no que eu coloco para dentro. Você é o resultado daquilo que você tem comido. Aleluia. Vou repetir. Você é o resultado do que você tem comido. O que você tem comido? Você come aquilo que o seu pai te fala, porque tem pai que fala assim: você vai ser um nada, você não presta, você é um bosta. Me desculpa a palavra, mas é assim. Tem pai que fala assim:
Você está comendo essa comida ou você está comendo o que o Papai do Céu fala? Você pode. Você é como eu. Você brilha a minha glória. Você tem a minha vida. Aleluia. O que você come é o que você vai refletir. Se as pessoas te dizem que você não pode, ei, não fique calado diante das circunstâncias. Fala, não, eu posso sim. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Aleluia! Irmãos, coloque a palavra para dentro de você. Porque uma vez que você entende que você nasceu de novo, que você tem uma vida nova, e agora você coloca a palavra dentro de você, agora algo poderoso vai acontecer. Amém, Jesus. Porque quando você nasce de novo e a palavra está dentro de você, ei, irmãos, sabe o que vai acontecer? Um guia vai começar a falar com você. Aleluia. Por que os crentes não têm prosperado? Porque não têm ouvido o guia, chamado Espírito Santo. Mas eu não posso ouvir o guia se eu não conheço a sua voz. E a voz do guia chama-se Palavra de Deus. Quando você coloca a palavra para dentro de você, quando você se alimenta da palavra, o que vai acontecer? Aleluia, o guia, o Espírito Santo vai guiar você. Eu acho interessante que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis a respeito de José. É glorioso demais. Em Gênesis capítulo 39, versículos 21 e 23, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Você está preso. Está lá na cadeia. E não interessa se você tinha culpa ou não tinha, mas você está lá, você está preso. Agora o dono da cadeia dá a chave da cadeia para você. E outra, a Bíblia diz que nem se preocupava com o que ele ia fazer. Pelo amor de Deus. Deu a chave da cadeia para José e deu o controle da cadeia para José. O cara estava preso, irmão. Ele era presidiário. O presidiário agora tem dono, é o dono da cadeia. Por quê, irmãos? Porque o carcereiro olhava para José e ele sabia, não, tem alguém com esse cara. Tudo que esse cara põe a mão, a coisa acontece, pelo amor de Deus. O que é isso? Aleluia. O que era isso? Era o Senhor com José. O Senhor estava com José. José tinha um amigo íntimo, irmãos. José tinha alguém que falava com ele. José tinha alguém que o direcionava. José tinha alguém que o guiava. José tinha alguém que falava com ele, dava as diretrizes. Ei, aleluia. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se você não aprender a ouvir o Espírito, se você não aprender a ouvir a voz do Espírito, se você não aprender, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Ei, eu vou dizer uma coisa, é o desejo de Deus guiar você. Amém. É o desejo, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer, é o desejo dele falar com você. E outra, ele já está falando. Amém, Jesus. O problema é que o crente não está ouvindo, porque a mente dele não está com a palavra. Ei, põe a palavra para dentro. Gaste tempo com a palavra. Pare de gastar tempo, sabe, com outras coisas. Põe a palavra dentro de você. Medita na palavra. Ricardo, o que é meditar na palavra? Por exemplo, se você for lá em casa, talvez você pense que nossa, esse cara nem lê a Bíblia. Porque ler Bíblia, irmão, não é o fato de você sentar num lugar simplesmente e ler. Aí lê o versículo, lê o versículo, lê o versículo. Não, não. Meditar, irmãos. Eu leio um versículo. Por exemplo, Josué 1:8. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Aí o que eu faço? Eu não fico lá preso, sentado lá, lendo a Bíblia. Não, não, irmão, eu medito nisso. Toda hora eu estou pensando, nossa, eu tenho que falar a palavra. Isso é meditar. E eu estou andando, eu penso, como eu tenho que fazer aqui para a palavra, para ela funcionar para mim? Estou meditando. Porque ele diz que se eu não apartar da minha boca, se eu medito nela, eu vou fazer prosperar o meu caminho. Amém, Jesus.
não é o tanto tempo que você gasta lendo, mas é o tanto tempo que você gasta meditando. É verdade. Se você lê, mas você não medita no que você leu, não vai adiantar. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, cita ela para você de qual salteado, mas a vida não mudou. Porque o fato não é um conhecimento simplesmente da palavra, mas é o relacionamento com a palavra. É verdade. João 8,31. Eu falo toda vez esse texto agora. Estou viciado nesse texto. João 8,31. Sabe que nós conhecemos João 8,32? É verdade. Mas em João 8,31 a gente esquece, deixa eu falar. Jesus disse para os judeus que criam nele, em João 8,31: ei, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos. Presta atenção. Aleluia. Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos e conhecereis a verdade. Presta atenção. Você não pode conhecer a verdade se antes você não for discípulo. O discípulo que anda na verdade, ele diz: se você andar na verdade da minha palavra, verdadeiramente você é meu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que ele estava falando? Se você permanece na palavra como discípulo, que é ser discípulo, meditar na palavra e viver a palavra. Eu conheço a palavra e começo a viver a palavra. Aí ele vai te levar a um lugar que chama conhecereis. Aleluia. O que é conhecer? A palavra no original, o que é conhecer? É a mesma palavra. Você lembra quando José e Maria, casados, estavam noivos? Mas a Bíblia vai dizer que antes de Jesus nascer, José não conheceu Maria. O que significa isso? Não tinha relação sexual com Maria. A palavra conhecer, ele diz, não conheceu Maria, não teve relação sexual com ela, até Jesus. E conhecereis, é a mesma palavra. Cara, não está falando de ter relação sexual com Deus? Não, pelo amor de Deus. Intimidade, profundidade de relacionamento. O que ele está dizendo? Já acabou, pelo amor de Deus. Eu vou terminar. Mas preste atenção. O que a Bíblia está dizendo é: se eu permaneço na palavra, eu sou discípulo de Deus. Então agora, a partir desse momento, eu vou me tornar conhecedor. Eu vou para um lugar de intimidade, de relacionamento. Esse é o lugar que eu quero que você esteja em Deus. Amém. Qual é o lugar? O lugar que eu estou te falando aqui. Você nasceu de novo. Agora você colocou a palavra para dentro de você. O próximo estágio é intimidade. Amém, Jesus. Aleluia. De prosperidade. É um lugar de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Amém. Se eu e você não ouvimos o Espírito Santo, se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, nós não temos nada. Quantos querem ouvir a Deus? Amém, Jesus. Aleluia. Quando Deus disse: Samuel, fala aí. Não foi eu que te chamei, não. Estava aprendendo intimidade. Não conhecia, mas estava se acostumando. Quem não quer ouvir a sua voz, hein? Jane, você dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eita glória! Isso é prosperidade, irmão. Vida de prosperidade é ser guiado pelo Espírito. Ele diz em Juízes 18:5: então lhe disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Eu vou dizer: consulte a Deus. O que você vai fazer? Consulte a Deus. Eu quero comprar isso, consulte a Deus. Eu quero fazer isso, consulte a Deus. Ei, fale com Deus. Porque se você não falar com Deus, como você vai ouvir a Deus? Põe a palavra para dentro de você, medita na palavra de dia e de noite, pratica a palavra, e então você vai começar a ouvir a voz de Deus. Então, para você ter uma vida de prosperidade, primeiro, nasça de novo. Segundo, eita glória, coloque a palavra para dentro de você. Terceiro, seja guiado pelo Espírito. E quarto, fale a palavra. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 12, eu acabo aqui. Diz: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, não tornando mal por mal,
ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto o quê? Bem dizer, é que fosse chamados, Aleluia. para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios de falar engano, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz, siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Pelo amor de Deus. Aleluia. Preste atenção, ele está dizendo: ei, não pague o mal com o mal, não faça isso ou aquilo. Ele diz: por quê? Porque você foi criado para alguma coisa. O que for? Para que eu e você fomos criados? Ele diz: para bem dizer, para falar bem. Ele diz: não fala mal, fala bem. Por quê? Porque Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não a morte ou a vida, mas a morte e a vida. Eu tenho poder de dar vida, como eu tenho poder de matar, como com a língua. Aleluia. Se a doença chega, eu mato ela. Morra! Morra! Aleluia. Bem dizer é falar bem, falar certo o que você tem falado. Mas lembre-se, você nunca vai falar certo se antes você não é guiado, se antes você não é cheio da palavra, se antes você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, ciente da palavra, é guiado pelo Espírito, você vai falar certo. E se você fala certo, você colhe certo, você vive certo. Aleluia. Oh, eu gosto demais disso. Irmãos, vida de prosperidade significa quem você é e não o que você tem. Esquece o que você tem. Esquece quando você olha uma pessoa e diz: nossa, ela tem um carrão, ela tem uma casona, ela é próspera. Não, prosperidade não é o que você é, o que você tem, é o que você é. Prosperidade é você em paz, você em alegria, você em saúde, você em bem, você bem, e consequentemente você vai prosperar. Vai ter condições, vai avançar, mas tudo começa dentro de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vida de prosperidade é isso, irmão. Significa quando tudo está certo por dentro, ainda que não esteja certo por fora. Aprenda a viver com o que você tem. Porque se você prosperar com 800, você vai prosperar com 1000, e vai prosperar com 2000, e vai prosperar com 3000. Nossa, glória a Deus. Aleluia. Os maiores homens, os homens mais ricos do mundo que começaram do nada, eles foram ricos administrando. Por exemplo, Silvio Santos era um Zé Ninguém, irmãos. Era um Zé. Ninguém tinha nada. Eu amo isso. Quem era Abraão? Uma terra pagã, não tinha ninguém. Deus disse para ele: deixa a sua terra, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo que está aí, riqueza, essas coisas, deixa aí, e vai para onde eu te mandar. Ouve a minha voz, seja guiado. E ele disse: eu vou te prosperar, eu vou te abençoar em tudo. Eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. Irmãos, pensem em Abraão andando, tudo que ele fazia, irmãos. E ele errava. Abraão errava? Sim, quase sempre ele errava. Mentia. Enganar. E até quando mentia, enganava. Presta atenção. Ai, cara, você está falando para mentir, enganar? Não, eu estou falando, quando você está com a bênção de Deus, tudo vai funcionar nisso. Aleluia. Porque a bênção de Deus, irmãos, quando ela é ordenada sobre a sua vida, você entende. Quando você entende que você é abençoado, tudo vai te bem, tudo vai bem na sua vida. Aleluia. Entenda que quando você nasceu de novo, você se tornou um filho de Deus, um cristão. Você nasceu para dar certo. Aleluia. Ricardo, por que eu não tenho dado certo? Porque você está falando errado, pensando errado, vivendo errado. Aleluia. Se você não aprender a viver certo, irmãos, com 800, você não vai aprender a viver certo com 3.000. Você sempre vai pensar: ah, mas se eu ganhasse mais, não ia mudar nada. Você está aqui, irmãos. Alguém que é descontrolado com qualquer canto. As pessoas não são
Elas não são pobres, irmãos, porque elas não têm condições. Elas são pobres porque elas não têm sabedoria. Sabedoria, irmãos. Sabedoria muda tudo. Mas só tem um jeito de ser sábio: nascer de novo. Porque só de um lugar vem sabedoria: de Deus. Amém. Você pode ser muito inteligente, mas sabedoria só vem de Deus, irmãos. Sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ele é sabedoria de Deus para nós. Amém? Amém. Amém, Jesus. Você foi abençoado? Amém. Aleluia. Eu gosto demais disso. Sabe, a palavra de Deus é uma coisa fantástica demais. E quando a gente aprende a andar na palavra, meu Deus, sabe, os detalhes das coisas que Deus nos ensina, é fantástico demais, irmãos. Você não precisa viver o seu passado, viver como era. Eu, por exemplo, meu pai e minha mãe, até hoje, eles não têm casa própria. Minha mãe ganha mais do que eu e a ele juntos. Vai lá pra você ver a vida dela, uma miséria. Porque minha mãe é funcionária pública. Ela ganha bem. Muito mais do que eu e ele juntos. Mas vai lá para você ver se ela tem o carro que nós temos. Se ela tem a casa que a gente tem. Eu falo, mãe, mas assim, não ouvi. Porque aqui está morto espiritualmente. Quando você está morto por dentro, você não consegue ouvir. Eu estou te dando um exemplo da minha vida para você entender que você não precisa seguir os passos do seu pai, da sua mãe. Se o seu pai é próspero hoje, você pode ser muito mais. Por quê? Porque muitas vezes os nossos pais foram próximos na força do seu braço. Nós não, irmãos. Aleluia. Abraão ganhou a guerra lá contra os 4 reis. Os reis queriam dar presente para Abraão. Não quero não. Sabe por quê? Para você não dizer que você prosperou. Eu sei quem me prospera. Aleluia. Quando a bênção vem de Deus, irmãos, ela é irrevogável. Alguém pode tomar. Sabe, aprenda a confiar na palavra, aprenda a confiar no Espírito, aprenda a colocar a sua vida. Sabe, não tenha medo de viver uma vida abundante. Ah, Ricardo, mas Jesus, sabe, as pessoas elas querem pregar isso. Jesus viveu uma vida pobre, Jesus era pobre, Jesus era meio, sabe, porque pobreza faz a gente ser humilde e humildade faz a gente ser santo. As pessoas têm essa ideia, irmãos. Rapaz, Jesus era pobre. Como pode um negócio desse? Na Galileia o cara morava na beira da praia. Quem mora na beira da praia? Não, gente, pelo amor de Deus. Imagina você morar na beira da praia. Ah, ele era pobre. Pobre? Isso sustentava 12 marmanjos? Viajando todo dia. Imagina você, uma viagem que você faz por ano, você gasta 5, 6 mil. Se você quiser fazer uma viagem boa, e só você e sua esposa. Agora imagina você e 12 homens fazer uma viagem de 3 anos e meio. Ah, não, Jesus era muito pobre. Era tão pobre que tinha um tesoureiro. Alguém aqui tem tesoureiro? Não, né? Eu tenho certeza que não. Ai, cara, então quer dizer que Jesus era rico? Não, gente. Ah, Jesus era milionário? Não, gente. Jesus era próspero. O que é prosperidade? Ele era bem sucedido em tudo. Amém. Não havia falta. E quando havia falta? Houve um tempo de falta na vida de Jesus? Houve, quando os cobradores de impostos vieram cobrar Pedro. Não tinha. Ele falou, vai pescar, filho. Uhul! Isso é entender vida de prosperidade, irmão. Entender que não é a circunstância que vai mudar você. Você vai mudar a circunstância. Não, minha filha, tranquilo, vai lá e pesca. E o que você pesca, pega, paga a minha conta e a sua. O que Deus quer, irmãos, é que você e eu vivamos uma vida em que eu pague a minha conta e pague a sua também. Ai, Ricardo, você está falando loucura. Ei, irmãos, é pela loucura da pregação que nós somos salvos. Sabedoria de Deus é a loucura da pregação. Primeiro ponto, nasça de novo. Segundo ponto, se encha da palavra. Terceiro ponto, você vai ser guiado pelo Espírito. Quarto ponto, você vai falar a palavra.
Amém. Amém, Jesus. Se você medita na palavra e não aparta ela da tua boca, e você faz o que ela te diz, você prosperará em tudo. Está pronto para prosperar? Amém, Jesus. Não limite a Deus com seus pensamentos, mas comece a meditar na palavra e fazer os seus pensamentos pensarem como Deus pensa. Amém. Vida de prosperidade não é de dinheiro. Esquece dinheiro. Vida de prosperidade é ser próspero. Ser. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver saúde. Você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver paz. Você pode ter muito dinheiro. Esquece dinheiro. Dinheiro é só consequência. Vai vir. Amém, Jesus. Não, você não entendeu? Eu disse, vai vir. Amém. Dinheiro vem. Jesus disse, por que vocês andam preocupados? Com o que há de comer, beber, vestir? Sabe quem se preocupa? Ele disse, os pagãos. Pagão é quem tem aliança, quem conhece Deus. Ele disse, os que não conhecem a Deus, eles se preocupam. Mas vocês não, filho. Vocês têm um pai. E o pai de vocês alimenta os pássaros. Veste as plantas. Quanto mais vós. Você entendeu? Irmão, se Deus cuida do passarinho, quanto mais você. Se Deus arruma a casa para o passarinho, quanto mais para você. Se Deus paga a conta do pássaro, não vai pagar a sua. Nós somos filhos, irmãos. Aleluia. Só que se você não aprende a confiar em Deus, você não desfruta do que Deus tem. Amém? Você pode ficar de pé.